Olá, meu nome é Viviane Martins e a ideia desse vídeo é mostrar para você definitivamente como utilizar as funções índice e CORRESP. Então, muitos que hoje utilizam o PROC-V, às vezes ficam pensando, poxa, gostaria tanto de conhecer essas outras funções tão famosinhas, né? Mas eu acho complexo, enfim, então vamos desbravar essa situação de que índice e CORRESP é difícil, ok? Então, primeiramente, o que eu indico você, né? Primeiro, vamos entender o que faz cada uma das funções separadamente, o que faz o índice, o que faz o CORRESP, e aí, a partir deste entendimento, a gente vai mesclar as duas funções, a gente vai utilizar as duas funções numa única fórmula, tá? Então, para quem não sabe, a utilização de índice CORRESP te deixa com um resultado, uma performance muito melhor do que com relação ao PROC-V, até porque o PROC-V te dá algumas limitações que o índice CORRESP já não, e é isso que eu vou mostrar aqui para você. Deixa eu só compartilhar minha tela inteira, vamos lá, prontinho. Então, observe aqui, deixa eu só verificar se está certinho, perfeito. Então, observe aqui, eu tenho a primeira planilha, onde eu tenho uma relação de pessoas, tá bom? Então, eu tenho aqui algumas informações em uma única coluna, na coluna A. Então, eu vou selecionar aqui do A3, vou selecionar do A3 até o final, do A3 até o A22, vou vir aqui na caixa de nome, vou dar um nome, vou colocar o nome de, por exemplo, lista, tá? Aqui na caixa de nome, nessa caixa aqui acima, do lado da barra de fórmula, vou dar o nome de lista e vou dar um Enter. Perceba que eu dei o nome para esta coluna, uma única coluna nesse caso, tá bom? E aí, eu tenho aqui na coluna D, né, na célula D3, eu quero digitar o nome de uma pessoa, e aqui na célula D6 eu quero que ele me mostre nessa listagem qual a posição da pessoa. Então, a Gisele foi a primeira, o Heitor foi o segundo, o Hélio foi o terceiro, então eu quero que ele me mostre aqui na ordem de chegada. Para não ter o trabalho de digitar o nome da pessoa e digitar o nome errado, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na célula D3, eu vou lá na guia dados, então vem aqui, ó, data ou dados, eu venho aqui à direita na opção de data validation ou validação de dados e vou clicar. E nessa opção de validação de dados, eu vou colocar assim, ó, eu quero que ele busque para mim uma lista, e aqui a região da lista, que é o caminho, que a gente chama de source, eu vou colocar assim, ó, igual a lista, que é o nome dessa região que eu coloquei aqui, tá? Igual a lista e vou dar um OK. A partir desse momento, ele já trouxe para mim aqui, ó, um drop-down, né, uma validação de itens com os nomes das pessoas, onde eu posso clicar e ele já vai atribuir esse nome selecionado aqui na célula D3. Observa que interessante. E aí, o que eu quero fazer agora? Eu quero trazer a ordem de chegada de um nome que eu digitei aqui, né? Então, o que eu fiz aqui? Primeiro passo foi dar um nome para essa região, para essa coluna. Segundo passo foi criar uma validação de dados. E agora eu quero trazer o quê? Eu quero trazer a posição da pessoa. E com isso eu vou usar a função CORRESP. No meu caso, como minha máquina está em inglês, ao invés de CORRESP, eu vou usar a palavra match. Então, vai ser assim, observa só, vai ser assim, ó, igual a match, ou seria, no seu caso, se for em português, CORRESP. O valor procurado é quem? É essa célula aqui, que é o D3, ponto vírgula. A coluna selecionada vai ser o nome daquela região que eu dei, que é o nome de lista. Então, é só digitar o nome de lista, ou eu poderia vir aqui e selecionar essa região nesse momento. Mas, como eu já nomeei, eu coloco o nome dessa região e ponto, vírgula, o 0, que é uma busca exata, ou seja, eu quero buscar Domingos Menezes Alves exatamente igual ao nome dele lá na lista. Então, vou colocar um 0, fecho parênteses e dou um Enter. Olha só. Então, ele trouxe, eu vou até deixar centralizado aqui para melhorar a visualização, lá na página inicial, vou mandar centralizar. Ele trouxe que Domingos está na posição de número 7. Será que é isso mesmo? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como na lista eu comecei a selecionar a partir da linha 3, então ele conta a partir dessa linha para mim, tá? Ah, Vivi, e se eu mudar o nome da pessoa, posso mudar? Posso. Eu vou vir aqui e vou escolher o Heitor, ó. Heitor é posição 2. E se eu escolher o primeiro aqui, ó, Gisele, posição 1, ou seja, ele traz a informação de acordo com o item que eu selecionar aqui. Então, é isso que faz a função CORRESP, é isso que faz a função match. Então, você indica um item que você quer procurar numa região que é sempre uma coluna selecionada, tá?
Não pode você selecionar mais que uma coluna. Eu selecionei só a coluna A. E o 0, que é a busca exata. Então, ele trouxe a informação aqui para mim, ok? Então, primeira planilha fiz aqui com você. Vou aqui para a segunda planilha chamada índice agora. Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, então, uma tabela que contém valor, cidade e vendedor, tá? Então, tem as informações aqui. Então, eu quero saber, por exemplo, quem vendeu 1.424. Então, a pessoa que vendeu 1.424, eu teria que fazer o quê? Ó? Venho na coluna de valor e venho aqui, ó. 1.424 está aqui, legal. Aí eu tenho que vir para a direita e trazer aqui que quem vendeu foi a Letícia, por exemplo, né? Então, como que eu posso trabalhar essa informação? Olha só. Eu vou selecionar primeiramente essa região, desde o B3 até o D13. Vou vir aqui na caixa de nome, eu vou dar o nome de tabelão, tabelão. Pronto, tabelão, enter. Poderia ser qualquer nome, tá bom? Vendas, vendedores, enfim. Ai, Vivi, se eu quiser mudar o nome, não quero mais tabelão, como que eu faço? Ó, eu posso vir aqui na opção de fórmulas, aqui em cima na faixa de opção, fórmulas, Name Manager ou gerenciador de nomes. Olha só, o tabelão está aqui, eu posso dar um editar e eu poderia dar um outro nome nesse caso, por exemplo, vendas, e dou um enter, tá? Aí ele fala, olha, o nome de vendas já existe, você não quer um outro nesse caso, né? Então, ele me permite que eu direcione um outro nome. Então, já tem vendas, então eu posso colocar assim, ó, relatório vendas, tudo junto, por exemplo, relatório vendas e vou dar um ok. Perfeito, olha só, agora ele já atribuiu o nome para mim, tá? Então, se eu vir aqui na caixa de nome, ó, relatório vendas, ele já trouxe aqui para mim essa região com o nome de relatório vendas. Legal. Então, o que eu posso fazer? Eu sei que está aqui, ó, nessa região, a opção de 1024 está na linha número 1, na linha número 2, porque eu comecei aqui na célula B3 aqui, tá vendo? Ó, comecei aqui na célula B3, tá? A buscar informação, eu não peguei o título, ok? Então, a primeira linha aqui é o 557, a segunda linha é 1424, legal. Então, eu sei que está na linha 2. E em qual coluna está? Nessa região, coluna 1 é o valor, coluna 2 é a cidade, coluna 3 é o vendedor. Então, como que eu posso fazer para trazer essa informação? Usando a função, eu posso usar assim, ó, igual a índice, abre parênteses. Relatório vendas, que é o nome da tabela inteira que eu marquei, tá? Então, a função índice, ela indica qual a tabela você quer, que no caso é esse relatório vendas. Aí eu vou indicar que linha dessa tabela eu quero, tá? Então, eu vou indicar o número da linha e o número da coluna, ele vai cruzar e vai trazer a informação para mim. Então, na linha 2, ó, 1, 2, ponto, vírgula, que é esse 1424, e na coluna 1, 2, 3, que vai ser a Letícia. Olha só, 1, 2, 3, enter. Ele trouxe aqui a opção de name. Por que ele trouxe name para mim? Porque o meu Excel está em inglês. Então, no seu caso é índice, no meu caso é index, ok? Assim como lá na outra planilha eu usei a função match para correct, eu estou usando a função index para índice e vou dar um enter. Olha só, então, ele trouxe a Letícia, perfeito. Aí você vai falar assim para mim, poxa, Vivi, então nesse caso, e se eu quiser depois agora mudar o valor, eu teria que ficar contando na mão, né? Então é aí onde a gente vai utilizar a junção das duas funções, tanto o índice quanto o correto, tá? Então, assim, o índice eu sei que eu tenho que indicar a tabela, eu tenho que indicar o número da linha e o número da coluna. Então, vou até aumentar aqui para você ver, ó. Então, olha só, eu indico a tabela, o número da linha e o número da coluna. Como eu sei que eu quero o nome da pessoa, quero saber quem vendeu está na coluna 3, realmente, ó. Quem vendeu está na coluna 3. Mas, pensa comigo, quando estiver nessa tabela, na coluna 3, na linha do valor que eu escolher, na linha do valor que ele encontrar aqui. Então, eu vou pedir para ele encontrar o valor para mim. E aí, a gente viu já na outra planilha que se eu sei um valor e eu sei a coluna que ele está, ele já traz para mim automaticamente o número dessa linha, por exemplo.
Então, olha o que eu posso fazer. Eu posso usar, para trazer o número da linha, eu posso usar a função corresp, ou ainda a função match, tá? Então, ó, vou apagar isso aqui e vou começar do zero, ó. Igual a, seria corresp em português, ou match, tá? Quem eu quero procurar? 1424, ponto vírgula. Aonde eu quero procurar essa informação? Aí eu quero procurar essa informação nessas células aqui, ó, de B3 até o final, ó. Do B3 até o B13, tá? Do B3 até o B13. Se eu tivesse nomeado essa região, poderia dar o nome dela também, não teria problema. De B3 até B13 e 0, que é a busca exata. Então, o que, que o match vai fazer? Ó, ele vai trazer número 2. Não é que está em formato monetário, que trouxe o valor 2. É que, na verdade, está formatado e o número 2 é o número da linha aqui, ó. E agora eu já sei o número da linha. Eu sei o nome da tabela, eu vou indicar que eu quero a terceira coluna. Olha como vai ser agora. O match trouxe o número da linha e eu vou colocar ele dentro do index, dentro do índice. Então, index, ou no seu caso, índice, tá? Substitua match por corresp, index por índice, tá bom? Index. Na tabela que se chama relatório vendas, ponto vírgula. Na linha do valor que eu já encontrei e na coluna 3. Opa, coluna 3. E eu dou um enter. Nesse caso, ele já vai trazer para mim quem? A Letícia. Perfeito? Legal. Olha só o que eu quero agora. Eu quero trazer na maior venda, quero saber qual é o nome do vendedor. Então, primeiro, quando eu observo aqui, né, como que eu vou saber qual que é a maior venda? Eu teria que olhar um por um, enfim, né? Então, isso me daria um certo trabalho. Então, eu posso usar uma função para trazer a maior venda para mim, tá? Então, como que eu faço para trazer a maior venda? Eu posso usar a função máximo, em português é máximo, tá? Em inglês é max, abre parênteses. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar essa região de B3 até B13, tá? B3 até B13, e vou fechar parênteses, olha só. Então, ele trouxe que a maior venda foi 3976, olha só. 3976, será que é isso mesmo? 3976. Só que eu vou querer trazer quem? O vendedor dessa maior venda, né? Então, primeiro, antes de eu trazer o vendedor, então eu sei que a tabela relatório de vendas, eu sei que é a coluna 3, mas eu tenho que entender que linha que está essa maior venda. Então, eu vou usar o max com o match, com o corresp. Então, eu trouxe aqui o máximo ou max, tá? Então, eu vou falar assim, ó. Match. Procure para mim essa maior venda, né? Essa informação que você trouxe. Onde? Na região. Que região que é? De B3 até B13, ou poderia ser essa coluna nomeada. O próximo eu já vou fazer nomeado para você ver. E o 0, que é a busca exata. Então, é a mesma coisa que o anterior, só que aqui eu usei a função max para ele trazer automático qual que é maior. Olha só agora, ele trouxe que é a linha 8. Será que é isso mesmo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito, trouxe a linha 8. Então, agora eu vou indicar a tabela e vou indicar que eu quero a coluna 3, que eu quero o nome da pessoa. Então, vamos lá. Então, vai ser quem? Aqui. Opa, aqui vai ser a função index ou índice, tá? Na tabela relatório vendas, ponto vírgula, tudo isso aqui, ó, é o número da linha que eu indiquei e que ele vai trazer para mim de forma automática e a coluna será a coluna 3. Quando eu der um enter, ele vai trazer para mim que foi a Jamile, olha só. Então, só para te mostrar a função inteira, olha só, na tabela, aí ele vai procurar a linha do maior valor e na coluna 3, ok? Então, nesse caso, esta função, vou colocar um apóstrofo aqui só para ela ficar fixa, se fosse em português, seria índice, na tabela relatório vendas, aí eu vou usar quem? O número da linha, que vai ser o corresp, do maior valor, do máximo de B3 até B13, tá?
Aí ele vai procurar isso onde? No B3 até B13, busca exata, e na coluna 3. Na coluna 3, que é do índice aqui. Então, ó, índice, o local, a linha que eu quero, tá? E a coluna 3. Então, assim que ficaria em português para você, tá bom? Então, você já tem aí as duas formas de fazer, né? E aí, agora eu quero esse aqui, ó. Na menor venda, informar o local, tá? O que eu vou fazer? Como eu estou sempre selecionando B3 até B13, eu vou selecionar esses valores aqui, ó, B3 até B13, vou marcar, e vou vir aqui na caixa de nome e vou colocar assim, ó, valor venda. Pronto, valor underline venda. É esse nome desta coluna, somente desta coluna. Então, significa que eu não preciso ficar selecionando B3 até B13. Eu posso indicar o valor venda. Então, vamos lá. Na menor venda, informar o local. Então, primeiro eu vou trabalhar a menor venda. Em português é a função mínimo, em inglês é a função min, valor venda. Pronto, já não precisa indicar a célula. Quando eu der uma enter, ele trouxe que é 557. Será que é isso mesmo? Vamos lá. 557, é esse aqui. Não tenho mais nada aqui. 557. Legal. Aí agora eu quero saber o quê? Qual é a linha desse valor menor? Então, eu vou usar quem? A função match ou corresp, que ele vai procurar o menor valor, onde na coluna valor venda, lembrando, o pessoal erra muito aqui, é sempre uma coluna que você indica, tá? Você não pode selecionar mais que uma, é sempre só uma coluna, tá? E a busca exata, 0. Então, teoricamente, aqui ele tem que trazer que é a linha 1. Esse valor de 557 está na linha 1. Perfeito. Está na linha 1 aqui, ó. Está na linha 1, que é o 557. Então, eu já tenho a linha, eu já tenho o nome da tabela e eu tenho a terceira coluna, que é o vendedor. Então, vamos lá. Então, nesse caso, eu quero o local, não é o vendedor, né? Então, o local vai ser a segunda coluna, que ele vai ter que trazer para mim São Paulo. Então, como que vai ficar a situação aqui? Vai ser a função index, na tabela relatório vendas, ponto vírgula, na linha do menor valor, ponto vírgula, na coluna 2, que vai ser São Paulo, que ele vai trazer para mim o menor valor. Então, ou seja, quando você entende só uma função, só o corresp, que ele vai trazer o número da linha, né? Aí depois, quando você entende o índice, que ele traz o quê? O nome da tabela, ó, o número da linha, que eu usei o corresp aqui dentro, e o número da coluna. E aí eu consigo usar as funções separadamente, né? E depois eu consigo trazer as funções juntas para me trazer um resultado favorável aqui nesse caso, tá? Aqui eu deixei com o apóstrofo para travar a minha célula, mas se eu quiser eu posso tirar o apóstrofo, que ele vai trazer a informação direto para mim aqui, ó. Prontinho, meu relatório está ok para você, né? E o que eu tenho aqui na terceira planilha? Olha só, índice com corresp. Vamos entender aqui mais um exemplo para frisar esse conceito para você. Observa só, eu tenho aqui uma tabela onde eu tenho a relação de pessoas, ó, os cargos, os funcionários e os salários, ok? Então, observe que o funcionário está na coluna do meio aqui. E aí, eu tenho aqui um relatório que eu preciso fazer de previsão de férias, onde eu tenho o nome do funcionário, eu preciso procurar esse funcionário aqui, ó, e eu preciso trazer o cargo e o salário. Bom, o funcionário está na coluna do meio, então o cargo está na coluna da esquerda, já não conseguiria fazer isso com o PROC-V, para quem conhece PROC-V, VLOOKUP, não daria, porque o PROC-V só procura para a direita, né? Então aí a vantagem do índice com corresp, tá? Então, ó, vou procurar o funcionário e vou extrair o que está para a esquerda e depois o que está para a direita desse funcionário, tá? Então, bom, primeiro, para eu trazer, vamos falar do cargo primeiro, depois a gente faz o salário, tá bom? Para eu trazer o cargo, eu vou precisar procurar o funcionário, né? E eu vou precisar procurar a linha dele aqui,
e depois eu vou pegar o cargo que está à esquerda aqui, ó. Cargo ou departamento, na verdade, né? Aqui seria departamento. Então, para trazer departamento. Legal. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Como eu vou precisar procurar o nome dele, eu vou selecionar essa coluna apenas, a partir da célula G2. Eu ignoro sempre o título, porque é um cabeçalho, então não precisa, tá bom? Então, a partir do G2, então eu vou lá na caixa de nome e vou dar o nome de nome Func. Nome Func é o funcionário, nome dessa coluna, tá? E eu vou pegar a tabela inteira aqui e eu vou também dar um nome para ela. Vou colocar o nome de geral Func. Então, eu tenho o nome Func, que é só a coluna do meio, nome Func de nome de funcionário, e eu tenho o geral Func, que é a região inteira, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou trazer a linha da pessoa, que vai ser a função match. Então, vai ser match. Quem eu vou procurar aqui? Eu vou procurar um A6, que é a informação que eu quero, né? Onde na tabela, na coluna nome Func, então perceba que quando eu digito aqui nome Func, ele já seleciona essa coluna e é uma busca exata. Então, eu coloquei um 0 aqui, né? Quando eu der um Enter, olha só o que ele me trouxe. A Cilda está na linha 4, ó. 1, 2, 3, 4, ou seja, ele trouxe certinho para mim, né? Se eu copiar para baixo aqui, observe, ó, Cíntia da Silva, linha 6. Então, olha o que acontece, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viviane não tem, por isso que deu esse NA, ou se for em português será ND. E o Arley está na segunda linha, então ele trouxe certinho para mim aqui, tá? Vivi, você não vai resolver esse NA agora? Não, por enquanto a gente vai focar no índice Corresp aqui, eu resolvo no final, tá? Então eu quero trazer o departamento, legal. Eu sei que eu tenho o nome da tabela chamada Geral Func, eu tenho a linha e o departamento está na coluna 1. Olha que bacana. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou até aumentar para você aqui, ó, para você visualizar comigo. Então, vai ser o quê, ó? Index. O nome da tabela é Geral Func, ponto, vírgula. O número da linha está aqui e a coluna será a coluna de número 1, que é a coluna que tem o departamento. Observa agora, ele vai trazer todo mundo, ó, controladoria, presidência, administração, ele trouxe para mim aqui, ó, presidência, administração e controladoria. Trouxe as informações aqui. Legal? Então, eu utilizei o índice Corresp para trazer a informação que eu precisava. Eu procurei o número da linha da pessoa nessa coluna e depois eu indiquei que nessa tabela eu queria a coluna de número 1. Vou fazer a mesma coisa para o salário, só que eu quero calcular 1/3 do salário aqui das pessoas. Para saber 1/3 do salário, eu preciso primeiro trazer o salário delas. E vai ser a mesma coisa, ó. Match ou Corresp. Eu vou procurar esse cara, né? Onde? Na tabela de funcionário, que vai ser no nome Func, que é aquela coluna que eu marquei. Que eu vou te mostrar aqui qual é, ó. É esta coluna aqui. Então, ele vai procurar o nome da pessoa na coluna, 0, que é uma busca exata. Então, ele vai trazer aqui o número da linha, né? Linha 4, linha 6 e linha 2. A mesma coisa que a gente fez, ó. Linha 4 é a Cilda, linha 6 é a Cíntia e linha 2 é o Arley. Perfeito. E agora? Então, eu já trouxe a linha, eu tenho o nome da tabela e eu vou dizer que eu quero a coluna de número 3, que é o salário agora, tá? Então, eu vou fazer o quê? Vou usar a função índice ou index, né? Deixa eu só aumentar aqui para você visualizar comigo. Então, vai ficar assim, ó, igual a index. Na tabela Geral Func, que é a tabela inteira, na linha que ele encontrou e na coluna de número 3, que é o salário. Olha só, então ele trouxe o salário de cada um, ó, 2.930, 3.082, 3.491, ó. 2.930, 3.082, 3.491. Trouxe para mim. Só que aqui eu não quero o salário inteiro, eu quero 1/3 do salário. Então, olha o que eu posso fazer. Eu tenho aqui, então, o salário, tá? E aí eu vou pegar e vou multiplicar por 0,3, que é
30% desse valor, 1/3 desse valor. Então, peguei aqui o valor, tá? Através das funções e multipliquei por 0,3. Então, quando eu der um Enter, ele já vai trazer para mim 1/3 de cada um dos salários. 1/3 do salário da Silda, da Cíntia e do Arley, tá? E para finalizar esse conceito, para não ficar esse NA aqui embaixo, né? Eu poderia dar uma mensagem, por exemplo. Eu posso falar assim, olha, se der um erro na função, porque ele não encontrou, ele dá uma mensagem, por exemplo, funcionário não encontrado, funcionário não cadastrado, algo assim. Então, para isso, eu posso usar a função serro, tá? Em português, a função se chama serro. A sintaxe dela é a tua fórmula, se erro da sua fórmula, ponto, vírgula, exibe uma mensagem, tá? É assim que funciona a função, tá? Em inglês, ela se chama if error. Então, vai ser assim, ó. Observa, a minha fórmula é tudo isso aqui. Então, essa fórmula é tudo isso que eu fiz aqui. Então, o que eu vou fazer, ó? Seria se erro, mas no meu caso vai ser if error, abre parênteses, a fórmula inteira aqui. Então, ó, ponto, vírgula. Então, se tiver erro dessa fórmula inteira, eu vou exibir, ó, entre aspas, não localizado. Pronto. Tá? Então, a fórmula ficou um pouquinho grande, mas ela é tranquila, ó. Se erro de tudo que eu tinha feito, ponto, vírgula, exibe não localizado. Só isso, ó. Dou um Enter e copio para baixo. Prontinho, não localizado. E a mesma coisa eu vou fazer aqui do lado, ó. Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui para o departamento, observa. Então, if error, de toda essa minha fórmula aqui, então, ponto, vírgula, não localizado. Fecha aspas, fecha parênteses, tá? E dou um Enter. Prontinho. E, ó, arrasto para baixo. E está pronto aí a minha análise. Estão prontos aí os meus dados. Então, observe que a funcionalidade destas duas funções, do índice CORRESP, quando em conjunto, ela pode te trazer um resultado muito favorável para a sua aplicação, tá? Então, sucesso nos seus estudos, né? Pratiquem bastante a funcionalidade do índice CORRESP e lembre-se, tudo que você faz com PROC-V, você consegue fazer com o índice CORRESP. Então, hoje, se você já usa PROC-V, começa a treinar usando o índice CORRESP e aproveita também para treinar essa funcionalidade que eu fiz aqui, né? Cria essa planilha, refaz o exercício junto para você frisar o conceito, tá? E deixa sua curtida marota, caso você achou importante esse vídeo para você. E comenta aqui, escreve nos comentários, dá o seu feedback, porque é muito importante para que eu consiga aí prosseguir atendendo aí as suas necessidades do seu aprendizado, do seu estudo. Super beijo e tudo de bom para você.